Imagine a seguinte situação. Um astro mundial entra em uma concessionária de carros, mas ninguém acredita que ele pertence ao local, até que ele solta uma bomba. As portas de vidro polido da Elite Motors brilhavam sob o sol de Los Angeles, refletindo um mundo de riqueza e ambição. Lá dentro, a concessionária era uma catedral de luxo. Carros esportivos elegantes, enfileirados como troféus, seus detalhes cromados brilhando sob as luzes suaves do showroom. Vendedores de ternos impecáveis deslizavam pelo piso de mármore, com sorrisos ensaiados, os olhos atentos a clientes que gritavam por dinheiro. O ar cheirava a couro e polimento, impregnado pela promessa tácita de status. Clientes de blazers sob medida e óculos de sol de grife passavam por ali, com a voz baixa e os gestos deliberados, como se cada movimento fizesse parte de uma performance de alto risco. Esta não era uma concessionária de carros comum. Era onde sonhos eram vendidos, onde o poder era estacionado em fileiras, onde a elite vinha reivindicar seu próximo prêmio. Para Derek Thompson, o gerente, este era o seu reino. Um homem de ombros largos na casa dos 40, Derek usava seu terno Armani como uma armadura, seu cabelo penteado para trás e seu queixo afilado irradiavam autoridade. Ele dominava o showroom com um olhar de águia, rápido em identificar um comprador sério ou um perdedor de tempo. Sua voz tinha um tom cortante, afiado por anos fechando negócios e dispensando aqueles que não pertenciam. Para Derek, as aparências eram tudo. Um Rolex no pulso lhe dizia mais do que um aperto de mão jamais poderia. Ele se encostou na porta do escritório, tomando um expresso, observando sua equipe trabalhar no local. Tudo estava perfeito, tudo estava sob controle. Até que não estava mais. Calma, se esta história te fisgou, comente sim e clique em inscrever-se. Não perca a surpresa que te espera no final do vídeo. Um homem atravessou as portas de vidro e o ritmo do showroom vacilou. Ele não era como os outros, nada de terno sob medida, nada de relógio chamativo, apenas um moletom preto desbotado, jeans largo e um boné de beisebol azul marinho puxado até os olhos. Seus tênis, gastos na ponta, rangiam levemente no mármore. Ele se movia com passos firmes, mãos nos bolsos, postura relaxada, porém determinada. Havia algo em seu andar, uma confiança silenciosa, como se já tivesse enfrentado palcos maiores do que aquele. Mas para os espectadores, ele era um estranho, uma curiosidade, uma falha em seu mundo refinado. O segurança, um homem corpulento chamado Carl, ergueu uma sobrancelha de seu posto perto da entrada. Sua mão pairava perto do rádio, mas a calma do estranho não lhe dava motivo para agir. Carl o deixou passar, embora seu olhar permanecesse desconfiado. A presença do homem percorreu o showroom. Um casal que passeava por um conversível vermelho olhou para ele, os lábios ligeiramente curvados. Um vendedor que ajeitava a gravata fez uma pausa, com o sorriso se estreitando. Sussurros ecoavam entre os funcionários. Quem era esse cara? Por que ele estava ali? Teria entrado por engano? O homem parecia alheio aos olhares. Seu olhar percorreu a sala, pousando em um SUV azul escuro estacionado em uma plataforma elevada. Suas curvas eram elegantes, sua presença imponente. Ele se aproximou lentamente, com o olhar se suavizando e um leve sorriso se formando nos lábios. Ele estendeu a mão, os dedos roçando o capô levemente, quase com reverência. Aquilo não era sobre ele, era para outra pessoa, alguém que estivera ali quando o mundo não estivera. A xícara de expresso de Derek congelou a meio caminho da boca. Seus olhos se estreitaram, encarando o estranho. Um moletom dele concessionária? Que audácia! Ele pousou a xícara com um tilintar agudo, o maxilar tenso. Aquele cara não pertencia àquele lugar. Ele não era um comprador, era um observador, um sonhador, o tipo que tocava em carros que não podia comprar e desperdiçava o tempo de todos. Os sapatos engraxados de Derek estalavam contra o mármore enquanto ele se aproximava, seu rosto uma máscara de impaciência. Os funcionários da concessionária perceberam a mudança. As conversas silenciaram. Os olhares se alternavam entre Derek e o estranho. Mia Alvarez, uma nova vendedora, fez uma pausa no meio da frase
frase enquanto conversava com um cliente. Aos 23 anos, Mia ainda estava aprendendo o básico. Seus olhos castanhos calorosos e sorriso fácil a tornavam a favorita entre os clientes. Mas ela não era como as outras. Ela não cresceu em meio a privilégios. Ela havia se esforçado para chegar àquele emprego, trabalhando à noite em um restaurante para pagar a faculdade comunitária. Algo no estranho chamou sua atenção. Sua postura, seu foco silencioso, lembrava-a de alguém, embora ela não conseguisse identificar. Ela observou, com a caneta pairando sobre o bloco de notas, enquanto Derek se aproximava. Ei, você! A voz de Derek cortou o silêncio, afiada como uma lâmina. O estranho se virou, o rosto ainda meio escondido sob o boné. Seus olhos estavam escuros, firmes, ilegíveis. Derek parou a alguns metros de distância, com os braços cruzados e a postura esguia. Isto não é um museu, você não pode simplesmente entrar e tocar na mercadoria. As palavras transbordavam de desdém. O estranho não se mexeu, inclinou a cabeça ligeiramente, estudando Derek como se avaliasse seu valor. A sala prendeu a respiração. Um vendedor perto da cafeteria congelou, com a mão na máquina de expresso. O casal perto do conversível trocou sorrisos irônicos, divertido com o drama. O estômago de Mia se revirou. Algo naquilo parecia errado. A calma do estranho enervou Derek. A maioria das pessoas teria gaguejado, se desculpado e saído correndo. Não esse cara. Só estou dando uma olhada, disse o estranho com a voz baixa, com sotaque, comedida. Derek zombou, aproximando-se, o dedo apontando para o ar. Procurando? Garoto, este carro vale 6 dígitos. Você está no lugar errado. Tente a loja de usados no fim da rua. O insulto caiu como um tapa. Sussurros percorreram a equipe. Alguns riram, encorajados pela bravata de Derek. O cliente de Mia, um homem de meia idade com uma camisa polo, balançou a cabeça, resmungando. Algumas pessoas não têm vergonha. O sorriso do estranho desapareceu, mas não de raiva. Era algo mais profundo. Decepção, talvez. Ele já tinha visto aquilo antes. Julgado por suas roupas, suas raízes, seu jeito tranquilo de se portar. Ele se endireitou, endireitando os ombros, e por um momento, o moletom com capuz e o boné pareceram cair. Havia poder em sua postura, uma presença que preenchia o ambiente. Derek não percebeu. Estava ocupado demais bancando o rei. Não vou pedir de novo, Derek disparou, elevando a voz. Saia, agora! A ordem ecoou, áspera e definitiva. Carl, o segurança, se mexeu, pronto para intervir. O coração de Mia disparou. Ela olhou para o estranho, examinando seu rosto, aquele queixo, aqueles olhos. Ela o conhecia, ela sabia ele. Sua mente correu percorrendo memórias. Telas de TV, estádios, pôsteres na parede do irmãozinho. O estranho se virou para a porta, com movimentos lentos e deliberados. Ele não estava correndo, não estava intimidado, estava escolhendo ir embora, e essa escolha parecia mais pesada do que as palavras de Derek. A caneta de Mia caiu ruidosamente no chão. Ela a ignorou, com os olhos fixos no estranho. Quando ele chegou às portas de vidro, a luz do sol iluminou seu perfil, e ela prendeu a respiração. Era ele. Tinha que ser. Derek, espere! A voz de Mia falhou, mais alta do que pretendia. Cabeças se viraram. Derek se virou, o rosto contorcido de irritação. O que, Alvarez? Eu cuido disso. Mia deu um passo à frente com as mãos trêmulas. Baixou a voz, urgente, quase suplicante. É Cristiano Ronaldo. O nome caiu como uma bomba. Derek congelou, o dedo ainda apontando para a porta. O showroom ficou em silêncio, o zumbido do ar-condicionado subitamente ensurdecedor. Ronaldo? O Ronaldo? A lenda do futebol? O homem que quebrou recordes, lotou estádios, construiu um império. O rosto de Derek ficou pálido. Ele riu, um latido curto e nervoso. De jeito nenhum, isso não é... Ele parou, seus olhos se voltando para o estranho que agora estava abrindo a porta. O moletom, o boné, a confiança silenciosa.
Começou a fazer sentido. O braço de Derek caiu, sua bravata se desfazendo. Mia pegou o celular, seus dedos voando pela tela. Ela o entregou a Derek, mostrando uma foto de Ronaldo com uma roupa semelhante saindo de uma academia. O mesmo queixo, os mesmos olhos. A boca de Derek se abriu, depois se fechou. Ele olhou para a porta, onde Ronaldo quase desaparecera, sua silhueta se misturando à luz do sol. Ai, meu Deus, murmurou Derek, a voz quase um sussurro. Ele cambaleou para a frente, quase tropeçando no próprio ego. Senhor, senhor, espere. Seu grito era desesperado, áspero, muito diferente do tom de comando que usara momentos antes. Os funcionários trocaram olhares, alguns chocados, outros risos sufocados. O casal perto do conversível ficou boquiaberto, sem sorrisos irônicos. Mia observou com o coração disparado Ronaldo parar do lado de fora da porta. Ele não se virou, ainda não. Ficou parado ali, com uma mão no vidro, a cabeça ligeiramente abaixada, como se estivesse decidindo se aquele lugar valia a pena. Derek chegou à porta, o rosto corado, a gravata torta. Senhor, por favor, eu não sabia. Quer dizer, eu não percebi. Suas palavras saíram tropeçando, incoerentes, patéticas. Ronaldo se virou, apenas o suficiente para encontrar os olhos de Derek. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma força silenciosa que fez Derek se encolher. Você não perguntou, disse Ronaldo simplesmente. Sua voz era calma, mas carregada de peso, como a de um juiz proferindo uma sentença. Derek engoliu em seco, as mãos se remexendo. O salão assistia, prendendo a respiração. Mia agarrou o celular, os olhos arregalados, dividida entre o espanto e o medo. Aquele era Cristiano Ronaldo, e eles tinham acabado de expulsá-lo. O Sr. Larson, um cliente rico em um terno cinza sob medida, estava parado perto de um cupê prateado, de braços cruzados. Ele estivera quieto até então, observando de lado. Magnata do mercado imobiliário com reputação de implacável, Larson não se impressionava facilmente. Mas algo naquela cena o comovia. Ele já vira homens como Derek antes, pequenos reis em pequenos lagos, embriagados pelo próprio poder. E já vira homens como Ronaldo, embora não com frequência. Homens que não precisavam gritar seu valor. Os olhos de Larson seguiram Ronaldo, um lampejo de respeito rompendo seu cinismo habitual. Ele murmurou para si mesmo. Bem, droga. Mia notou a reação de Larson, sua mente a mil. Se até Larson se comoveu, isso era mais do que um erro. Era um acerto de contas. Ronaldo voltou para dentro, apenas um passo além da soleira. O showroom expirou. As mãos de Derek tremiam agora, sua voz um pouco aguda demais. Senhor Ronaldo, sinto muito. Por favor, deixe-me consertar isso. Podemos lhe mostrar o carro, o que você quiser. É seu. A oferta era desesperada, quase humilhante. Os olhos de Ronaldo percorreram a sala, observando os rostos, os funcionários, os clientes, o olhar arregalado de Mia, o aceno discreto de Larson. Ele não sorriu, não se vangloriou, apenas assentiu, uma vez, e disse: Vim aqui por um motivo. Vamos ver se você pode me ajudar. As palavras eram simples, mas soaram como um desafio. Derek assentiu freneticamente, gesticulando em direção ao SUV. Claro, senhor, por aqui. Sua voz falhou, sua confiança abalada. Os funcionários se esforçaram para parecer ocupados, a arrogância anterior substituída por uma energia nervosa. Mia permaneceu imóvel, o coração ainda acelerado. Ela o reconhecera, ela impedira que aquilo se tornasse um desastre. Mas, enquanto Ronaldo voltava para o SUV, com o boné ainda abaixado, ela viu algo em seus olhos, algo que não esperava. Não raiva, não orgulho, era tristeza, uma tristeza silenciosa e pesada, como se ele já tivesse vivido aquele momento centenas de vezes. Ele havia sido julgado, rejeitado, subestimado. E, no entanto, ali estava ele, ainda de pé, ainda escolhendo se superar. A garganta de Mia se apertou. Ela pensou na própria vida, nas vezes em que fora ignorada, nas noites em que chorara no carro depois de um longo turno. A força de Ronaldo não estava apenas na fama, estava no coração. E enquanto Derek balbuciava desculpas, levando Ronaldo até o carro,
Mia sabia que aquele dia mudaria tudo. Não apenas para Derek, não apenas para a concessionária, mas para ela. O showroom da Elite Motors parecia diferente agora, o ar carregado de uma tensão silenciosa. O piso de mármore polido ainda brilhava, os carros ainda cintilavam sob as luzes suaves, mas a energia havia mudado. A bravata de Derek havia desaparecido, substituída por um andar nervoso enquanto ele conduzia Cristiano Ronaldo em direção ao SUV azul escuro. Seu terno Armani, antes um símbolo de controle, agora parecia pender sobre ele como uma fantasia grande demais para o momento. Os funcionários se moviam cautelosamente, os olhos alternando entre Ronaldo e Derek, sentindo que a tempestade havia passado, mas ainda não havia se dissipado. Mia Álvares estava perto da cafeteria, seu bloco de notas firmemente agarrado, o coração ainda acelerado pelo confronto. Ela havia reconhecido Ronaldo, salvado Derek de um erro catastrófico, mas o peso do momento a oprimia. A presença de Ronaldo preenchia o ambiente, não com arrogância, mas com um poder silencioso que fazia todos se sentirem menores, porém estranhamente inspirados. O cliente rico, Sr. Larson, estava encostado em um cupê prateado, seus olhos aguçados acompanhando cada movimento de Ronaldo. Ele já tinha visto negócios fracassarem, egos se chocarem, mas aquilo era diferente. Era um homem que não precisava provar nada, e isso o perturbava de uma forma que ele não conseguia definir. Ronaldo parou em frente ao SUV com a mão pousada no capô elegante. O boné de beisebol projetava uma sombra sobre o rosto, mas seus olhos estavam brilhantes, focados, como se vissem algo além do carro. Derek pairava por perto, com as mãos inquietas e a voz ansiosa demais. Senhor Ronaldo, este modelo é o topo de linha. 300 cavalos de potência, interior de couro personalizado, tecnologia de segurança inacreditável, perfeito para... bem, para alguém como você. As palavras saíram desajeitadas, desesperadas para agradar. Ronaldo não respondeu de imediato. Ele circulou o veículo lentamente, os tênis silenciosos no mármore, os dedos traçando a curva da maçaneta. A concessionária observava, prendendo a respiração. Mia notou como os ombros de Ronaldo se suavizaram, o leve sorriso repuxando seus lábios. Não se tratava dele. Ela podia sentir. Havia uma história ali, uma que não pertencia àquele mundo brilhante da Elite Motors. Derek, alheio, continuou falando. Podemos personalizá-lo também. Pintura, rodas, o que você quiser. Por conta da casa, claro, depois... Você sabe. Ele parou de falar, o rosto corando. Ronaldo olhou para ele com uma expressão indecifrável. Não é para mim, disse ele simplesmente. As palavras caíram como uma pedra em água parada, ondulando pela sala. Derek piscou, confuso. Não para você. Então... quem? O sorriso de Ronaldo cresceu, suave, mas seguro. Alguém que mereça mais. A curiosidade de Mia ardeu. Ela se aproximou, esquecendo o bloco de notas, seus instintos a puxando para a verdade. Ela cruzou o olhar com Ronaldo e, por um momento, ele sustentou o olhar. Havia calor ali, mas também dor, como uma lembrança que ele carregava consigo. Posso ajudá-lo em alguma coisa, Sr. Ronaldo? Perguntou ela com a voz firme apesar do nervosismo. Derek a olhou com um olhar territorial, mas Ronaldo assentiu. Você já ajudou, disse ele, com o sotaque envolvendo as palavras em uma sinceridade silenciosa. As bochechas de Mia se aqueceram. Ela não estava acostumada a elogios, não naquele lugar onde ainda estava se provando. Derek pigarreou, tentando se controlar. Certo, bem. Vamos levá-lo para a sala VIP. Vamos analisar as especificações, talvez algumas opções de financiamento. Ronaldo levantou a mão, interrompendo-o. Sem financiamento. Pago em dinheiro. A sala ficou silenciosa novamente. Dinheiro. Para um carro de 6 dígitos. O queixo de Derek caiu ligeiramente, seus olhos arregalados. O Sr. Larson, ainda observando da lateral do campo, soltou um assobio baixo. Mesmo ele, com seus milhões em imóveis, raramente pagava à vista. A declaração calma de Ronaldo não era um exibicionismo.
Era um fato, proferido sem ego. A mente de Mia acelerou. Para quem era aquele carro? Por que ele estava ali, vestido como se tivesse acabado de sair de uma academia, em um lugar que venerava as aparências? A sala VIP era um oásis com paredes de vidro nos fundos do showroom, com poltronas de couro luxuoso e uma mesa de mogno polida até brilhar como um espelho. Um balcão de barista ficava em um canto. O aroma de café fresco se misturava ao leve aroma de couro novo de carro. Ronaldo se acomodou em uma cadeira com a postura relaxada, mas alerta. Derek, ainda abalado, gesticulou para que Mia se juntasse a eles, sentindo que ela, de alguma forma, havia conquistado a confiança de Ronaldo. Carl, o segurança, permaneceu perto da porta, sua desconfiança anterior substituída por um respeito tímido. O Sr. Larson o seguiu, sem ser convidado, mas curioso, sua presença um pedido silencioso de inclusão. Ronaldo não pareceu se importar. Recostou-se, o boné ainda abaixado, e começou a falar. "Este carro", disse ele em voz baixa e deliberada, "é para a Sra. Clara." O nome pairou no ar, desconhecido, mas carregado de significado. Derek franziu a testa, olhando para Mia como se ela pudesse saber quem era Clara. Mia balançou a cabeça levemente, os olhos fixos em Ronaldo. Ele continuou com o olhar distante, como se visse outra época, outro lugar. "Ela era a cozinheira da minha escola, quando eu era criança, quando as coisas eram difíceis." Sua voz suavizou, e a sala pareceu encolher, o brilho da concessionária desaparecendo ao fundo. A lembrança ganhou vida nas palavras de Ronaldo, levando Mia para um mundo distante de Los Angeles. Uma escola pequena e decadente em um bairro empoeirado, onde crianças com roupas remendadas chutavam uma bola de futebol surrada por um pátio rachado. O jovem Cristiano, magro e faminto, os olhos brilhantes de sonhos, mas sombreados pela exaustão. Sua mãe trabalhava longas horas, seu pai estava ausente e, em alguns dias, não havia comida em casa. Dona Clara, uma mulher corpulenta de olhos gentis e aventais polvilhados de farinha, o notou. Ela viu como ele se demorava perto do refeitório, orgulhoso demais para pedir restos. Um dia, ela lhe deu um sanduíche, presunto e queijo, embrulhado em papel manteiga. "Coma, mijo", disse ela, com a voz calorosa, sem julgamentos. "Você precisa de força para perseguir essa bola." Não era apenas comida, era crença. Ela lhe dava refeições quando ninguém mais notava, compartilhava histórias de sua própria infância. Dizia que ele podia ser mais do que suas circunstâncias. Esses momentos, por menores que parecessem, o construíram. Eles alimentaram o fogo que um dia iluminaria os estádios. A voz de Ronaldo vacilou um pouco, e Mia sentiu um nó na garganta. Ela conhecia esse tipo de fome, esse tipo de gentileza. Ela teve sua própria Dona Clara, uma vizinha que pagou sua passagem de ônibus para a escola quando sua mãe não podia. Derek se remexeu desconfortavelmente no assento, sua arrogância anterior substituída por uma vergonha silenciosa. Ele havia julgado Ronaldo mal, reduzido-o a um moletom com capuz e tênis surrados. Agora, ouvindo essa história, ele via o homem por trás do mito. O Sr. Larson, normalmente tão sereno, inclinou-se para a frente, com as mãos entrelaçadas. "Isso é notável", disse ele, em voz baixa. "Ela deve ser uma mulher incrível." Ronaldo assentiu, o olhar ainda distante. "Ela é. Ela nunca pediu nada, nunca esperou agradecimentos, mas eu nunca esqueci." Ele fez uma pausa, tamborilando levemente os dedos na mesa. "Este carro é para ela, algo seguro, confortável, algo que diga que ela viu." Os olhos de Mia ardiam. Ela pensou em seus próprios sonhos, na maneira como lutara para superar as circunstâncias. A história de Ronaldo não era apenas sobre gratidão, era sobre lembrar de onde você veio, sobre honrar as pessoas que te sustentaram quando o mundo tentou te derrubar. Derek pigarreou com a voz mais suave agora. "Sr. Ronaldo, me desculpe, por mais cedo, eu me excedi." Ronaldo olhou para ele, não com raiva, mas com uma compreensão silenciosa. "O senhor não sabia", disse ele, "mas pode escolher melhor da próxima vez." Mia se pronunciou, com a voz hesitante, mas firme.
De que tipo de carro a senhora Clara precisa? Quer dizer, o que é importante para ela? O rosto de Ronaldo se iluminou, um sorriso raro se abrindo. Ela está mais velha agora. Precisa de algo fácil de dirigir, confiável. Bancos aquecidos, talvez. Ela sempre reclamava das costas. Mia assentiu, rabiscando notas, o coração transbordando de propósito. Ela queria consertar aquilo, não só para Ronaldo, mas para Clara, para a criança que ela tinha sido e que também precisava de gentileza. Derek, ansioso para se redimir, interveio. Vamos deixar tudo perfeito, pacote completo, plano de manutenção, garantia estendida, tudo, sem custo para você. Ronaldo arqueou uma sobrancelha com um sorriso irônico. Eu disse dinheiro, não preciso de favores. Derek corou, assentindo rapidamente. O Sr. Larson, ainda observando, falou novamente. Você é um homem raro, Ronaldo. A maioria das pessoas no seu lugar teria destruído este lugar depois do que aconteceu. Ronaldo deu de ombros, inclinando levemente o boné. A raiva não resolve nada, o respeito resolve. A conversa mudou para a logística. Mia assumiu a liderança, sugerindo recursos para o SUV, câmeras de ré, freios automáticos, um passeio tranquilo para um motorista mais velho. Ronaldo ouviu, assentindo, com a atenção aguçada. Tirou uma pasta fina da mochila e a deslizou sobre a mesa. Dentro, havia documentos, um cartão de crédito, tudo pronto para usar, sem hesitação, sem exibicionismo, apenas um homem com uma missão. Derek, ainda atordoado, observou Mia processar a papelada com uma eficiência silenciosa. Ela sentiu a confiança de Ronaldo e isso a acalmou. O Sr. Larson, por sua vez, lutava com os próprios pensamentos. Ele havia construído uma fortuna revendendo imóveis, economizando, priorizando o lucro em detrimento das pessoas. A história de Ronaldo o atingiu profundamente. Pensou nos inquilinos que havia despejado, nos trabalhadores que havia pago mal. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno. Senhor Ronaldo, disse ele com a voz quase um sussurro, o que o senhor está fazendo é humilhante. Tenho filhos, quero que eles aprendam esse tipo de coisa. Ronaldo o encarou com o olhar firme. Ensine-os a ver as pessoas, não apenas o que elas possuem. Já chega. À medida que a papelada se aproximava da conclusão, Ronaldo fez um último pedido. Quero que um bilhete seja entregue junto com o carro, escrito à mão. Nada de especial. Mia assentiu, pegando caneta e papel. O que deveria dizer? Ronaldo fez uma pausa com o olhar distante novamente. Para a senhora Clara, começou ele com a voz suave, mas clara. Obrigado por me ver quando eu era invisível. Isto é para você, porque você também merece ser vista. A mão de Mia tremia enquanto ela escrevia, seus olhos embaçados. Derek, parado perto, desviou o olhar, com a garganta apertada. Até Carl, ainda na porta, se mexeu, seu exterior duro rachando. O bilhete era simples, mas tinha um peso que nenhuma etiqueta de preço poderia igualar. Ronaldo assinou os documentos finais, sua assinatura ousada, porém despretensiosa. O negócio estava fechado. O SUV seria preparado, polido e entregue na porta da senhora Clara. Mas quando Ronaldo se levantou para ir embora, Mia sentiu que ele não havia terminado. Havia mais naquela história, mais naquele homem. E enquanto ele ajeitava o boné, seus olhos encontraram os dela novamente. Uma promessa silenciosa de que não se tratava apenas de um carro. Tratava-se de uma dívida paga, uma lição aprendida, uma vida transformada. O sol da manhã lançava um brilho cálido sobre o showroom da Elite Motors, mas o burburinho habitual de negócios e egos parecia abafado. O SUV, azul escuro, agora adornado com um laço carmesim, reluzia no chão do showroom, pronto para sua jornada até a senhora Clara. Cristiano Ronaldo estava perto dele, seu boné de beisebol azul marinho ainda abaixado,
as mãos nos bolsos do moletom desbotado. Os funcionários se moviam com uma reverência renovada, seus olhares mais suaves, suas vozes abafadas. Derek, o gerente antes arrogante, pairava por perto, seu terno Armani não mais um escudo. Seu rosto carregava o peso do erro do dia anterior, mas também um lampejo de esperança, como se a presença de Ronaldo oferecesse uma chance de reescrever sua história. Mia Álvares, a jovem vendedora, agarrava uma prancheta, os olhos brilhantes de expectativa. Ela havia ficado até tarde na noite anterior, garantindo que cada detalhe da entrega do SUV fosse perfeito. O Sr. Larson, o magnata do mercado imobiliário, permanecia perto de uma cafeteria, seu terno cinza impecável, mas sua expressão mais suave, menos reservada. Os acontecimentos do dia anterior haviam quebrado seu cinismo, deixando-o curioso, até mesmo ansioso, pelo que viria a seguir. Lá fora, Los Angeles fervilhava, o trânsito rugia, as palmeiras balançavam. Mas lá dentro, a concessionária parecia um palco, aguardando seus momentos finais. O olhar de Ronaldo pousou no SUV, seus dedos roçando a proa carmesim. Seu sorriso era fraco, quase privado, como se ele não visse o carro, mas a mulher para quem ele era destinado, Senhora Clara, a cozinheira da escola que lhe dera sanduíches e esperança quando ele era um menino com nada além de sonhos. Mia o observava, com o coração transbordando. Ela crescera com seus próprios heróis, mas Ronaldo era real, sua humildade, sua gratidão, sua força silenciosa. Derek se aproximou, com a voz hesitante. Senhor Ronaldo, está tudo certo. O carro está pronto para ir. Temos um motorista para entregá-lo no endereço da Senhora Clara. Ronaldo balançou a cabeça, os olhos ainda fixos na proa. Sem motorista, eu mesmo vou. As palavras eram suaves, mas firmes, como uma promessa cumprida. Derek piscou, pego de surpresa. Você? Mas é uma viagem de 40 minutos, talvez mais com o trânsito. O sorriso de Ronaldo se alargou ligeiramente, um brilho de travessura em seus olhos. Já corri mais por menos. Mia conteve o riso, sua admiração crescendo. Derek assentiu, recuando, com as mãos entrelaçadas, como se não soubesse o que fazer com elas. O Sr. Larson, tomando um expresso, ergueu uma sobrancelha, impressionado. Este não era o Ronaldo dos outdoors ou estádios. Era um homem com uma missão que o dinheiro não conseguia medir. Mia falou, com a voz firme, apesar do frio na barriga. Tenho o bilhete que o senhor queria, Sr. Ronaldo. Está lacrado, pronto para ir com o carro. Ela ergueu um envelope creme, com a letra caprichada na frente. Para a Senhora Clara, os olhos de Ronaldo se suavizaram. Obrigada, Mia. Você tem um bom coração. O elogio a atingiu com força, calor e inesperadamente. Ela pensou em suas próprias dificuldades. As noites estudando à luz de uma lanterna, as mãos cansadas da mãe, os turnos no restaurante que pagavam por seus sonhos. Ronaldo havia, assim como Clara o vira. Ela assentiu, engolindo o nó na garganta. Precisa de mais alguma coisa? Ronaldo inclinou a cabeça, pensativo. Só uma coisa. Quero que ela se sinta especial, não por minha causa, mas por quem ela é. A mente de Mia a mil. Ela olhou para Derek, que assentiu ansiosamente, sentindo uma chance de se redimir. Poderíamos acrescentar algo, sugeriu Mia. Flores, talvez. Ou uma placa para o carro, algo com o nome dela? O sorriso de Ronaldo aumentou. Flores. Ela adora rosas, vermelhas. Derek estalou os dedos, virando-se para um funcionário. Compre um buquê, as melhores rosas da cidade, por nossa conta. O funcionário saiu correndo e o showroom fervilhava com um novo propósito. Enquanto os preparativos continuavam, o Sr. Larson se aproximou, com passos lentos e deliberados. Ele havia permanecido quieto, mas sua presença se impunha. Um homem acostumado a comandar salas, agora parecia quase tímido. Sr. Ronaldo, disse ele em voz baixa, tenho pensado no que o senhor está fazendo. É raro. Ganhei muito dinheiro, mas não sei se já fiz algo tão significativo. Ronaldo o encarou com um olhar firme, porém gentil. Não se trata de dinheiro. Trata-se de lembrar quem o ajudou a se manter de pé. Larson assentiu,
o maxilar tenso. Pensou em sua própria ascensão. Acordos implacáveis, promessas quebradas, uma série de pessoas que ele havia ignorado. As palavras de Ronaldo feriram, mas também despertaram algo. Quero fazer melhor, disse Larson quase para si mesmo. Pelos meus filhos, pelo menos. Ronaldo colocou a mão em seu ombro, um toque breve, mas firme. Você consegue. Comece aos poucos, isso soma. Larson expirou. Um levantamento de peso. Ele deu um passo para trás, pegou o telefone e já estava ligando para sua assistente com ideias para uma doação para uma instituição de caridade local. O telefone na recepção tocou, estridente e repentino. Mia atendeu com uma voz profissional mais calorosa. Elite Motors, como posso ajudar? Uma voz hesitante surgiu, suave, com um leve sotaque e um toque de idade. Alô? Aqui é Clara Rodrigues. Alguém deixou uma mensagem sobre... um presente? Não entendi. É um engano? O coração de Mia disparou. Ela olhou para Ronaldo, que ajustava os retrovisores do SUV sem perceber. Sem dúvida, senhora Clara, disse Mia com a voz trêmula de entusiasmo. Temos algo especial para a senhora. Pode vir à concessionária? Ou podemos levar até a senhora? Seguiu-se um silêncio longo e pesado. Então, uma respiração trêmula. Eu não tenho carro. Pego o ônibus. Mas posso ir. É real? Os olhos de Mia ardiam. É real. Mandaremos alguém buscá-la. Só me diga seu endereço. Clara hesitou, mas então atendeu. Uma rua modesta, em um subúrbio ao sul da cidade. Mia desligou, com as mãos tremendo. Virou-se para Ronaldo, que havia atendido o telefone. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de nervosismo e alegria. Ela vem? Perguntou ele com a voz quase infantil. Mia assentiu. Ela vem. Derek, aproveitando o momento, convocou a equipe. Vamos consertar isso, disse ele com a voz rouca de sinceridade. Isso não é apenas uma venda. É algo maior. Limpem a sala. Arrumem uma mesa, café, doces, tudo. Tornem tudo acolhedor. A equipe se moveu rapidamente. A arrogância anterior se foi. Carl, o segurança, ajudou a arrumar as cadeiras, seu rosto carrancudo suavizado por um sorriso raro. Mia coordenou com um florista, garantindo que um buquê de rosas vermelhas chegasse a tempo. Ronaldo observava, encostado no SUV, o boné ligeiramente inclinado para trás. Ele não precisava dar ordens. Ele havia posto tudo em movimento, e agora estava se desenrolando, uma onda de bem se espalhando por um lugar que antes parecia frio. Mia cruzou o olhar com ele, e ele assentiu, um agradecimento silencioso. Ela se sentiu mais alta, mais forte, como se a fé que ele tinha nela tivesse desbloqueado algo. Ela pensou no irmão mais novo, que idolatrava Ronaldo, e imaginou contar a ele essa história. Não a fama, mas o coração. 1 hora depois, um sedã preto parou do lado de fora, dirigido por um funcionário chamado Tony, um homem quieto que crescera no bairro de Clara. Ele saiu, segurando a porta para uma mulher pequena de cabelos grisalhos presos em um coque elegante. A senhora Clara Rodrigues usava um vestido azul desbotado e sapatos confortáveis, as mãos agarrando uma bolsa surrada. Seu rosto estava marcado por anos de trabalho duro, mas seus olhos estavam brilhantes, curiosos, cautelosos. Ela hesitou diante das portas de vidro da concessionária, a grandiosidade avassaladora. Tony ofereceu o braço, sua voz gentil. Tudo bem, senhora Clara. A senhora está sendo esperada. Ela assentiu, seus passos lentos como se estivesse se preparando para a decepção. Lá dentro, o showroom brilhava, os funcionários alinhados como um comitê de boas-vindas. Mia correu para a frente com um sorriso largo. Senhora Clara, eu sou a Mia. Bem-vinda. Os olhos de Clara percorreram o ambiente, observando os carros, os ternos, as rosas em uma mesa próxima. Isso é demais, ela murmurou. Eu não pertenço a este lugar. O coração de Mia doeu. Ela conhecia aquela sensação, a sensação de estar deslocada, indigna. Você pertence, disse Mia com firmeza, mais do que qualquer um.
Ronaldo deu um passo à frente, sem boné, com o rosto exposto e vulnerável. Clara congelou, a bolsa escorregando levemente em suas mãos. Ela semicerrou os olhos, prendendo a respiração. Cristiano? Sua voz era um sussurro, incrédula. Ronaldo sorriu, os olhos brilhando. Senhora Clara, faz muito tempo. Ela balançou a cabeça, levando a mão à boca. Mijo, é você, meu garoto da escola? Ele assentiu, aproximando-se e abrindo os braços. Clara correu para eles, seu pequeno corpo tremendo enquanto ele a abraçava com força. A sala de exposição ficou turva na visão de Mia, com lágrimas escorrendo. Derek desviou o olhar, a garganta apertada. O Sr. Larson, normalmente tão estoico, enxugou os olhos discretamente. Carl pigarreou, virando-se para ajustar uma cadeira. O abraço durou, um reencontro de duas almas unidas pela memória. Clara se afastou, com as mãos no rosto de Ronaldo, estudando-o. Você está tão alto agora, tão forte. Eu te vi na TV chutando aquela bola, mas você ainda é o meu Cristiano. Ele riu, um som cru e alegre. Graças a você, você me alimentou, você acreditou em mim. Os olhos de Clara se arregalaram enquanto Ronaldo a conduzia até a SUV, o laço vermelho refletindo a luz. Isto, disse ele com a voz firme, porém rouca. É para você. Ela ofegou, a mão agarrando o braço dele. Não, mijo, eu não posso. Isto é demais. Ronaldo balançou a cabeça, o olhar firme. Não é o suficiente. Você me deu tudo quando eu não tinha nada. Comida, esperança, um futuro. Isto é só um carro. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, escorrendo pelas bochechas curtidas. Ela tocou a porta da SUV, os dedos tremendo, como se temesse que ela desaparecesse. Mia deu um passo à frente, estendendo o envelope. Isto também é dele. Clara abriu com as mãos tremendo enquanto lia o bilhete de Ronaldo. Seus lábios se moviam silenciosamente, a respiração ofegante. Ela pressionou o papel contra o peito, a voz embargada. Você também me viu. Ronaldo assentiu, os próprios olhos marejados. Sempre. Derek, comovido com o momento, falou. Senhora Clara, gostaríamos de homenageá-la. Por favor, junte-se a nós para um café e um pouco de comida. A senhora é nossa convidada. Clara hesitou, mas o empurrãozinho gentil de Ronaldo a tranquilizou. A equipe havia transformado a sala VIP em um espaço aconchegante. Doces na mesa, rosas em um vaso, música suave tocando. Clara sentou-se ainda segurando o bilhete enquanto Mia servia seu café. Tony, o motorista, permaneceu por perto, com os olhos marejados. Ele conhecia Clara quando criança, lembrava-se de sua gentileza com a família. Ela sempre foi assim, disse a Mia baixinho, dando, nunca pedindo. O Sr. Larson se aproximou de Clara, com a voz suave. Senhora Clara, eu sou James Larson. Sua história. Ela me mudou. Estou começando um fundo para escolas locais, em seu nome. Clara piscou impressionada. Para mim? Mas eu sou apenas... Ronaldo interrompeu, com a voz firme. A senhora é tudo. Clara sorriu, e suas lágrimas agora caíam livremente. A comemoração cresceu, funcionários e clientes se misturando, atraídos pelo calor do momento. Derek, humilde, trocou uma palavra tranquila com Ronaldo. Eu estava errado. Sobre você, sobre tudo. Obrigado por me mostrar. Ronaldo assentiu, sem julgamento nos olhos. Aprenda com isso. Já chega. Mia, observando Clara rir com Tony, sentiu uma faísca se acender. Ela estava insegura sobre seu futuro, presa entre o medo e a ambição. Agora, ela sabia. Ela lutaria por seus sonhos, assim como Ronaldo, assim como Clara por ele. Lá fora, a notícia se espalhou. O vizinho de Clara, um homem tagarela chamado Luiz, chegou, atraído pelas mensagens de Tony. É verdade? Perguntou ele, boquiaberto com a SUV. Mia assentiu, e Luiz bateu palmas, em voz alta. Essa é a nossa Clara, ela é uma santa. A multidão cresceu, vizinhos e transeuntes atraídos pela história. Ronaldo permaneceu calmo, com o foco em Clara, que agora segurava as chaves da SUV com as mãos mais firmes. Enquanto o sol se punha, Ronaldo levou Clara para casa, o SUV deslizando pela cidade. Ela sentou-se ao lado dele, o bilhete no colo, os olhos na estrada. Eu nunca pensei, começou ela, com a voz suave. Ronaldo olhou para ela, com um sorriso caloroso.
Você merece, e mais. Chegaram à pequena casa dela, o SUV estacionado orgulhosamente na entrada da garagem. Os vizinhos se reuniram, comemorando, filmando, mas Ronaldo ignorou as câmeras. Ele ajudou Clara a sair, ajustando o cinto de segurança quando ela insistiu em tentar o assento do motorista. Ela riu, sua alegria contagiante. Vou aprender a dirigir isso, mijo. Por você. Ele a abraçou novamente com o coração transbordando. Enquanto se afastava, Luiz gritou: Você é um herói, Ronaldo. Ele balançou a cabeça em voz baixa. Ela é a heroína. Mia, Derek e Tony assistiam da calçada, suas vidas transformadas pela gratidão de um homem. Ronaldo desapareceu no crepúsculo, seu moletom se misturando à multidão, deixando para trás um legado não de fama, mas de coração. A história da visita de Cristiano Ronaldo à Elite Motors é mais do que a história de uma celebridade comprando um carro. É um poderoso lembrete de humildade, gratidão e do impacto de pequenos atos de gentileza. Ambientada no mundo refinado de uma concessionária de carros de luxo, a narrativa se desenrola com tensão, revelação e transformação, oferecendo lições que ressoam profundamente com os valores americanos de trabalho duro, segundas chances e comunidade. Em sua essência, a história desafia nossa tendência de julgar os outros com base na aparência. Derek, o gerente da concessionária, inicialmente descarta Ronaldo por causa de seu moletom casual e tênis desgastados, presumindo que ele está deslocado em um mundo de riqueza e status. Esse julgamento precipitado reflete uma armadilha comum na cultura americana, onde o sucesso é frequentemente medido por símbolos externos, roupas de grife, relógios chamativos ou carros caros. O erro de Derek é um alerta. O verdadeiro valor não está no que alguém veste, mas em quem ele é e no que ele superou. A confiança silenciosa de Ronaldo e sua recusa em retaliar com raiva destacam uma força que não precisa gritar. Para mim, isso é um lembrete para parar antes de julgar os outros, seja um colega de trabalho em traje casual ou um estranho no metrô. Todo mundo carrega uma história, e suposições podem nos cegar para o seu valor. O papel de Mia na história é igualmente envolvente. Como uma jovem que lutou para ascender desde uma origem humilde, ela vê algo familiar no comportamento de Ronaldo, sua decisão de se manifestar, reconhecendo-o quando os outros não o fazem, demonstra o poder da empatia e da observação. Em um mundo acelerado e competitivo, é fácil ignorar as vozes baixas ou os oprimidos. A coragem de Mia para agir, apesar de ser a funcionária mais nova, me inspira a confiar em meus instintos e defender o que é certo, mesmo quando é arriscado. Sua conexão com a história de Ronaldo, tanto enraizada na luta quanto impulsionada pela gentileza, reflete o sonho americano, onde trabalho duro e dedicação podem romper barreiras. Sou lembrada de permanecer firme em minhas próprias raízes, de lembrar dos professores, vizinhos ou amigos que acreditaram em mim quando eu duvidava de mim mesma. O cerne da história reside na gratidão de Ronaldo para com a senhora Clara, a cozinheira da escola que o alimentou quando ele estava com fome e lhe deu esperança quando ele não tinha nenhuma. Sua decisão de comprar um carro para ela não se trata apenas de riqueza, trata-se de homenagear os heróis anônimos que moldam nossas vidas. Na cultura americana, frequentemente celebramos as conquistas individuais, mas esta história ressalta a importância da comunidade e da retribuição. Os pequenos atos de gentileza de Clara, dar um sanduíche para Ronaldo, oferecer palavras de incentivo, mudaram a trajetória de sua vida. É uma lição poderosa. Nenhum ato de gentileza é pequeno demais. Seja ajudando um vizinho, orientando um colega ou sendo voluntário em minha comunidade, sinto-me inspirado a retribuir o apoio que recebi. Gratidão não é apenas um sentimento, é uma ação que pode transformar vidas.
A transformação de Derek é outro ponto fundamental. Sua arrogância inicial se desfaz quando ele percebe seu erro, e sua disposição para se desculpar e se redimir demonstra o valor de assumir os erros. Em uma cultura que frequentemente preza o orgulho, admitir erros é um sinal de força, não de fraqueza. A jornada de Derek me lembra de permanecer aberto ao crescimento, mesmo quando é desconfortável. Seja no trabalho ou nos relacionamentos pessoais, reconhecer erros e aprender com eles gera confiança e respeito. Da mesma forma, a reflexão silenciosa do Sr. Larson, motivada pela humildade de Ronaldo, me desafia a repensar o sucesso. Sua decisão de criar um fundo para escolas locais sugere que riqueza e influência são mais significativas quando usadas para elevar os outros. É um chamado para alinhar minhas ambições com propósito, para usar qualquer plataforma que eu tenha para fazer a diferença. Aplicando essas lições à vida cotidiana, sinto-me motivada a praticar a empatia, a manter a humildade e a retribuir. Farei um esforço consciente para olhar além das aparências, para ouvir as histórias dos outros antes de formar opiniões. Assim como Mia, confiarei nos meus instintos e me manifestarei quando algo parecer errado, mesmo que isso signifique sair da minha zona de conforto. Mais importante ainda, buscarei maneiras de homenagear as claras da minha vida, aquelas que me apoiaram silenciosamente, e retribuir sua gentileza, seja por meio de voluntariado, mentoria ou simples atos de generosidade. Essa história me emocionou e espero que inspire você também. Se você sentiu o poder da gratidão do Ronaldo ou a coragem da Mia, clique aqui como botão para espalhar o amor, compartilhar este vídeo com amigos para iniciar uma conversa sobre gentileza e humildade. Não se esqueça de inscrever-se para mais histórias que nos inspiram a ser melhores. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos sobre uma clara na sua vida que fez a diferença. Vamos manter o efeito cascata.